Saudações, senhoras e senhores. Vamos fazer uma aulinha de sociologia agora? Demorou. Vamos falar hoje sobre o tema Estado e poder político. Nós vamos tentar entender, então, as bases da questão sociológica das relações de poder na sociedade. Então vamos lá. Quando a gente fala em relações de poder, é importante a gente notar o seguinte. O poder é uma coisa que não é uma coisa. O poder não é algo identificável como um objeto. Então, o poder não é pelo fato de eu ter uma arma que eu tenho poder. O poder não reside na arma em si. O poder não reside em mim. O poder, na verdade, reside na relação humana. Então, o poder é um processo de relacionamento humano. Por isso que eu digo aqui que a gente estabelece relações de poder. Né? A humanidade, a sociedade humana estabelece relações de poder. E todas as relações sociais são potencialmente relações de poder. Então, poder é uma característica inerente às relações humanas. Por exemplo, quando eu arrumo um namorado ou uma namorada, mesmo que haja uma preocupação de não exercer um domínio sobre o outro, de não impor a minha vontade como regra e como obrigação, a relação afetiva gera também uma relação de poder, porque o relacionamento humano produz uma capacidade de afeto mútuo. As pessoas se afetam. O nosso comportamento é alterado pela influência do outro. A nossa capacidade, a nossa maneira de pensar, entender e agir na realidade é afetada, é transformada pela influência do outro. Então, nessa medida, todas as relações são relações de poder. Por exemplo, quando eu estou com minha namorada e quero ir ao cinema, mas ela quer ir numa danceteria. Podemos fazer um acordo de irmos primeiro ao cinema e depois à danceteria. Podemos ter uma discussão e decidirmos, um debate, decidirmos ir apenas ao cinema ou apenas à danceteria. Ou podemos ter uma discussão e desenvolver uma briga e não irmos a lugar nenhum. Então, em qualquer dessas situações, a vontade de um e a vontade de outro, conflitantes, acabam gerando uma relação humana de mediação desse conflito que institui uma disputa de poder. Quando, sei lá, eu como um alimento, eu abro a embalagem desse alimento. Eu, por exemplo, hoje gravando as aulas, eu acabei com sei lá o que é isso aqui, esse pote de castanha de caju. O que eu vou fazer com esse pote? Eu posso jogar fora o que restou aqui de sal e reaproveitá-lo e continuar usando na minha casa. Eu posso jogá-lo fora na reciclagem ou eu posso jogá-lo no lixo comum. Qualquer das decisões que eu tomar terá um impacto sobre o conjunto da coletividade humana, inclusive. Não apenas sobre a minha vida ou sobre a vida de quem é próximo de mim, sobre a coletividade humana. Porque se eu decido reaproveitar isso aqui, eu vou deixar de comprar um potezinho de plástico ou de qualquer outro material novo. Então, de certa forma, eu estou gerando uma economia de recursos naturais, mas, por outro lado, as empresas que fabricam potes e Tupperwares e embalagens desse tipo vão deixar de vender uma mercadoria. Então, de certa forma, eu estou diminuindo o faturamento de uma empresa dentro de uma realidade econômica que é capitalista e, portanto, eu estou diminuindo o lucro de alguém e estou diminuindo a chance de emprego de outro alguém. Se eu decido jogar para reciclagem, isso vai gerar um reaproveitamento do material, mas vai implicar num gasto de energia humana e energia elétrica para conseguir processar esse plástico. Além disso, vai gerar renda para famílias que vivem da coleta de materiais recicláveis. Se eu decidir jogar no lixo,
eu vou contribuir com a poluição do planeta, eu vou aumentar a superlotação do aterro sanitário local e vou também ter impactos sobre a realidade econômica, social e política da sociedade como um todo. Claro que é um impacto muito pequeno, seja qual for a decisão que eu tomar. Mas esse impacto pequeno multiplicado por milhões de pessoas vira um impacto gigantesco. Então toda decisão que a gente toma é uma decisão política, nesse sentido, de que viver em sociedade é estabelecer relações com os indivíduos que nos cercam e com a coletividade do mundo social. E nessa medida, então, nós estabelecemos relações de poder. E aí, veja bem, gente, nesse ambiente de discussão a respeito das relações de poder, enquanto relações tipicamente humanas, ou seja, o poder não é uma coisa, o poder é algo que surge das relações humanas, é uma capacidade de influenciar o outro e de direcionar ou moldar o comportamento e o pensamento do outro de acordo com os meus interesses. O Maquiavel, aquele famoso filósofo italiano da época do Renascimento Cultural, tem uma frase bastante significativa a respeito da questão de poder. Ele diz que a essência do poder é a violência. Ou seja, que o fundamento do poder é a violência. Não necessariamente a violência física, que pode implicar na destruição do outro. E, portanto, gera um medo que impulsiona a obediência. Mas pode ser uma violência simbólica, uma violência psicológica, uma violência emocional, ou simplesmente uma ameaça da possibilidade da violência. Então, nesse sentido, segundo Maquiavel, quando a gente produz poder, a gente está produzindo uma relação de dominação, porque a gente está impondo nossa vontade pela força da violência. Nem todos os pensadores sociológicos concordam com isso. Para o Max Weber, por exemplo, que é o cara que nós vamos destacar no final dessa reflexão, o poder pode ter diferentes tipos e diferentes esferas, diferentes abrangências. Mas para o Maquiavel o poder é a violência. E isso ajuda a gente a pensar na própria concepção, no próprio conceito do que é o Estado. Porque aí quando a gente pensa o poder enquanto uma relação política, a gente está pensando a formação de um sistema de poder que se impõe sobre o conjunto da sociedade. E esse sistema de poder que se impõe sobre o conjunto da sociedade, moldando, formatando, direcionando o comportamento social e a vida individual, criando instituições que acabam exercendo formas de controle e padronização sobre os membros da sociedade, a gente tem a criação do Estado, que é um poder simbólico, é um poder abstrato, mas que se materializa através das leis, da polícia, dos tribunais, dos cobradores de impostos, dos sistemas de vigilância, do fiscal da vigilância sanitária, do fiscal de imposto de renda, da obrigação de ficar em casa na quarentena por conta do coronavírus. Então, o Estado existe a partir desse pensamento maquiavélico de que a essência do poder é a violência. O Estado existe enquanto uma sistematização do poder e uma monopolização da violência. Ou seja, o Estado é um sistema de poder organizado, centralizado, unificado, que se impõe sobre a sociedade inteira, porque tira da sociedade o direito de fazer livre uso da violência. Da violência ou da ameaça da violência física, psicológica, emocional, material, econômica, de qualquer forma de violência, mas da violência ou da ameaça dela. E como é que o Estado faz isso? O Estado concentra nas suas mãos o direito de exercer a violência. E ele só permite que as pessoas particulares exerçam e usem a violência na medida em que elas têm autorização do Estado. Então, por exemplo, de certa forma, a gente pode dizer que a propriedade privada é uma forma de violência. Por que ela é uma forma de violência? Porque na medida em que eu sou dono desta terra, eu impeço que qualquer outra pessoa seja dona dessa terra. Então, se na medida que eu sou dono dessa terra, qualquer trabalho que se exerça nela, por mim ou por outras pessoas, o fruto desse trabalho não pertence a quem trabalhou, pertence a mim que sou proprietário da terra. Então, essa é uma violência econômica, por quê? Porque implica na concentração de riqueza na mão de quem é proprietário da terra e na... como é que é a palavra? Fugiu. Expropriação da riqueza de quem não é dono da terra, ou seja, quem não é dono da terra pode até produzir a riqueza naquela terra, mas não é dono da riqueza que produziu.
Porque o dono da riqueza é quem é o dono da terra. Então, a gente pode discutir se isso é certo ou errado, bom ou ruim, não é essa a questão. A questão é, a propriedade é uma forma de violência econômica. Por quê? Porque concentra riqueza. E aí? O Estado é quem autoriza essa violência. Por quê? Porque o Estado é que cria a regra que diz quais são as condições que você tem que cumprir, você tem que pagar, você tem que registrar em cartório, você tem que ter um título de propriedade aprovado pelo Estado para você se afirmar proprietário daquela terra. Percebe? Então eu sou um cara muito rico e eu quero ter seguranças particulares que me defendam de qualquer ameaça de sequestro, assassinato ou roubo. Eu não posso simplesmente contratar capangas. Eventualmente isso acontece, mas isso acontece quando o Estado falha na fiscalização sobre o exercício do poder e da violência. Quando o Estado não falha, o que acontece? Eu tenho que contratar uma empresa de segurança, um conjunto de segurança que tem que estar registrados como profissionais de segurança privada, tem que ter direito de porte de armas registrado pelo Estado. Então o Estado controla e monopoliza a violência, inclusive aquela que é exercida pelas pessoas na sociedade. Então, nesse sentido, o que o Maquiavel diz? E a teoria da formação do Estado diz que o Estado é um sistema de poder que exerce o monopólio do uso da força e da violência. Percebe? Por isso que aquela afirmaçãozinha de que a essência do poder é a violência, que é uma afirmação maquiavélica, ela é muito importante para a gente entender a relação entre Estado e poder político. Ou seja, o poder cuja essência é a violência se materializa e se sistematiza, se torna um sistema através do Estado que monopoliza o uso da força e da violência. Tá bom? Mas veja bem, as formas e o exercício do poder são variáveis. Eu tirei uma foto com meu celular e coloquei aqui um trechinho da nossa apostila que está na página, se você quiser acompanhar, se estiver ruim para você ler aí na nossa apresentação, você pode acompanhar isso lá na página 18 da apostila 3 do ângulo. E o que vai dizer isso aqui? Né? Que a gente mede a eficácia do poder de acordo com esses 5 requisitos que o texto nos coloca. Então, a probabilidade de que o comportamento desejado se realize. Quanto maior a probabilidade, maior o poder. Isso significa o quê? Que o poder é maior ou menor se essa forma de poder consegue obrigar as pessoas a obedecerem e a agirem de acordo com o desejo desse poder. Então, se eu quero que você leia o texto, mas você está aí na sua casa ouvindo a minha aula, mas está cagando para a minha aula, o que acontece? Você pode estar ao mesmo tempo com o celular na mão, como eu estou aqui agora, olhando mensagens no seu WhatsApp, por exemplo. Qual é a probabilidade, então, que esse meu exercício de poder à distância consiga efetivamente moldar o seu comportamento? Ela é pequena. Então, nesse momento, além do seu desejo de aprender, a minha capacidade de impor o meu poder é muito pequena. Portanto, a probabilidade que o comportamento que eu desejo se realize é pequena. Então, o poder que eu exerço sobre você nesse momento também é pequeno. Agora, não é só isso que acontece, né? Tem outros elementos que podem determinar o maior ou menor grau do poder. O número de indivíduos submetidos a esse poder. Então, um presidente da República tem um poder muito maior do que um prefeito municipal. Porque o número de pessoas submetidas ao poder do presidente da República é o conjunto de cidadãos do país inteiro. O conjunto de pessoas submetidas, de indivíduos submetidos ao poder do prefeito municipal de Leme, é o conjunto dos 100 e poucos mil habitantes que vivem na cidade de Leme. Né? Então, a diferença de níveis de poder tem a ver também com essa questão do número de pessoas. Outra coisa que influencia na gente decidir se um poder é grande ou pequeno, é a esfera do exercício do poder. Então, o diretor de uma escola infantil e o comandante de um exército atuam em áreas diferentes, o que leva as suas decisões a produzirem consequências distintas. Então, o diretor da escola, ele tem um poder sobre um processo educacional de crianças. Sobre aquelas crianças, ele tem um poder muito grande, mas sobre o conjunto da sociedade, não. Agora, um general pode usar a sua força militar para dar um golpe de Estado e tomar o poder e acabar com a democracia, por exemplo. Então, fora
da esfera militar do exército, ele tem um poder pequeno. O general não manda em mim. Mas ele pode usar esse poder, essa esfera de poder que ele tem de comandar tropas militares, para impor, para exercer um poder maior sobre outras áreas da sociedade. Então, consequentemente, ele tem um poder maior, mais efetivo e mais eficiente do que a diretora da escola infantil. Outro elemento, o grau de modificação do comportamento. Ou seja, se um poder se exerce modificando muito ou pouco o seu comportamento. Isso significa levar alguém a mudar de time de futebol de religião pode ser mais difícil do que convencer essa pessoa a comprar uma certa marca de automóvel. Então, o tipo de poder que você exerce sobre a pessoa é maior quanto mais você consegue mudar o comportamento da pessoa em questões em que ela não quer mudar o seu comportamento. O último elemento, o grau de restrição a comportamentos alternativos. Ou seja, se essa forma de poder consegue ou não proibir que as pessoas ajam diferentemente. Então, eu não estou conseguindo restringir seu comportamento alternativo, fora de prestar atenção na minha aula. Então, isso significa que o meu poder não é muito grande, neste momento. Agora, quando você está em sala de aula, o meu poder sobre você é maior. Porque aí, se você pegar o seu celular, eu posso te mandar para fora da aula, posso tomar seu celular, enfim. Então, por exemplo, as normas de trânsito nas vias públicas e a criminalização ou não do consumo de algumas drogas são exemplos disso, do grau de restrição a comportamentos alternativos, ou seja, proibiu as drogas, mas as pessoas usam drogas? Usam drogas pra caralho. Então qual é o poder efetivo do Estado de impor a sua vontade, essa vontade que quer submeter todo mundo no caso das drogas? É um poder relativamente pequeno, mesmo com toda a violência que a polícia exerce sobre consumidores e comerciantes de drogas, ainda assim não consegue controlar esse processo, porque o desejo das pessoas de consumir é muito grande. Agora, as normas de trânsito têm uma efetividade um pouco maior. Se eu sou parado por uma blitz de trânsito, muito dificilmente eu consigo escapar às punições se eu estiver cometendo algum tipo de irregularidade. Enfim, a partir disso, então, nós vamos dar uma olhadinha no Max Weber e a sua teoria sobre política. A primeira coisa importante a gente pensar quando a gente fala de política e de Estado para o Max Weber é que, para ele, o Estado não é a única forma de poder centralizada, institucionalizada, sistematizada que exerce o controle sobre a sociedade. Para ele, toda forma organizada de instituição tem uma forma burocratizada de poder. Olha lá. O poder, então, se exerce de uma maneira quase inescapável nas estruturas burocráticas que se formam na sociedade. O que é uma estrutura burocrática? É um sistema de poder que tem regras e tem pessoas que agem para impor essas regras sobre as outras pessoas e tem objetivos a cumprir. Então, por exemplo, uma empresa é uma estrutura burocrática. Por quê? Porque a empresa quer lucrar. Para que a empresa lucre, ela impõe diferentes funções para os trabalhadores que compõem o grupo. Funções individuais, funções coletivas de colaboração entre os trabalhadores. Impõe um sistema de vigilância sobre os trabalhadores, porque eles trabalhem do jeito que a empresa quer durante a maior parte do tempo. Impõe um sistema de cobrança dessas pessoas, então se as pessoas não atingem os objetivos que a empresa propõe, elas correm o risco de perder o emprego, ou sofrerem diferentes tipos de punição, ou não receberem diferentes tipos de vantagens. E essa estrutura, então, burocrática, ela acaba formatando o comportamento individual e formatando até a mentalidade das pessoas, de modo que as pessoas vivem tanto tempo inseridas nesse ambiente em que elas são submetidas a uma forma de poder que diz para elas o que é o certo e o que deve ser feito, que elas vão deixando de ser capazes de entender por conta própria como o poder funciona e vão absorvendo, se alienando, absorvendo as características desse poder sem ter a capacidade de fazer a crítica, sem ter a capacidade de ver o que está por trás disso, para que isso existe, que tipo de objetivo isso atinge, quem leva vantagem e quem se ferra com isso. Então, as características do poder para o Weber, na sociedade moderna, são estruturas burocráticas de poder, do Estado, das empresas, das igrejas, das famílias, são estruturas que impõem uma padronização do comportamento e um sistema de vigilância e controle que torna a vida e a liberdade humana algo cada vez mais difícil de existir, cada vez mais impossível na prática. Então não é só o Estado que nos domina e nos controla, todas as instituições burocratizadas de poder fazem isso. E aí o Weber vai dizer que podem existir 3 tipos de poder.
na sociedade: o poder legal, o poder tradicional e o poder carismático. O poder legal é aquele que deriva da racionalidade das leis, ou seja, a gente obedece o poder legal porque tem medo da punição ou porque concorda com aquela regra. Por exemplo, por que eu obedeço às leis de trânsito? Porque eu acho importante obedecer às leis de trânsito, porque para mim elas fazem sentido, porque elas organizam o tráfego de automóveis, veículos e pessoas, para evitar acidente de trânsito e permitir que a gente se locomova com mais velocidade, com mais facilidade nas cidades gigantescas da modernidade. Então, racionalmente, eu considero que obedecer às leis de trânsito é algo positivo, então eu obedeço. Mas pode ser que eu obedeça à lei de trânsito simplesmente porque eu estou com medo de levar multa. De qualquer forma, tem uma decisão racional aí. Eu não quero levar multa, então eu obedeço à lei de trânsito. Então esse é o sistema legal. O sistema tradicional é aquele que é baseado nas tradições, tradições culturais, tradições religiosas, que as pessoas obedecem porque elas acham que elas têm a obrigação de obedecer, porque sempre obedeceram, porque os ancestrais obedeceram, porque é uma tradição obedecer e porque não obedecer é considerado feio, ou considerado errado, ou considerado ruim, ou considerado uma ameaça e tal. Então isso tem a ver com religião, isso tem a ver com costumes e tradições. Então são formas tradicionais de poder. Por exemplo, obedecer um líder religioso ou obedecer aos pais. Não tem nenhuma lei que te obrigue, quer dizer, tem lei que te obrigue, mas a obediência aos pais que a gente exerce tem muito menos a ver com a lei e muito mais a ver com o fato de que a gente acha um absurdo não respeitar os pais. Porque nós fomos educados dentro desse costume, dessa tradição. E o poder, o terceiro tipo de poder é o poder carismático. O que significa o poder carismático? O poder que a gente obedece porque concorda não, porque é seduzido, porque é convencido por uma liderança que nos mostra que aquilo é da hora. Então o poder carismático vem do carisma. O carisma é esse magnetismo de atrair as pessoas para que elas, através de discursos, através de propaganda, através de mensagens, elas passem a seguir aquela liderança. Então, por exemplo, Adolf Hitler, além de ser um nazista desgraçado, era um líder carismático, porque ele conseguia transformar o descontentamento da sociedade alemã em um sentimento misturado de ódio, amor à pátria, ódio aos inimigos, desejo de vingança, e isso formatava um fanatismo na cabeça das pessoas para seguirem esse cara. Então é isso, esses são os tipos de poder segundo o Max Weber. E o poder, na prática da sociedade, ele pode se exercer em várias esferas. Então o poder pode ser um poder econômico, que é um poder advindo do controle sobre a riqueza, pode ser um poder ideológico, que advém... Opa, eu escrevi sociológico, desculpa, era ideológico, que advém do convencimento das pessoas através das ideias e dos sistemas de compreensão da realidade. Então você obedece o poder porque a sua ideologia diz que aquele é o melhor sistema. Então, por exemplo, eu sou filiado a um partido político. Por que eu sou filiado àquele partido político e aceito as regras de funcionamento daquele partido político? Deixa eu até corrigir isso aqui, porque isso me deixou irritado. Então, em plena aula, nós vamos fazer a correção do rolê. Ó, que modernos que nós somos. Por que eu faço parte daquele partido político e decido aceitar as regras daquele partido? Porque eu concordo e eu defendo a ideologia daquele partido, as ideias e o sistema de pensamento sobre a realidade que aquele partido político defende, e aí eu acho que é da hora. Ou eu posso simplesmente não perceber que eu estou defendendo uma ideologia e eu defendo aquilo porque eu acho que aquilo vem da minha cabeça, vem da minha vontade, e eu simplesmente sigo a onda achando que eu estou pensando por conta própria e não estou. Por exemplo, quando eu sou nacionalista e eu voto num político e falo assim, nós vamos defender a pátria. Mas o que é a pátria? Será que o interesse da pátria existe? Ou será que existem grupos dentro da sociedade que se dividem, né, em classes dominantes, classes dominadas, e os seus interesses são diferentes? Bebi um golinho d'água aqui. Então, o que é pátria? O que é pátria nesse sentido? O que é amar a pátria? Se você não souber explicar isso, se você não souber diferenciar isso, sinal de que nós temos uma questão ideológica aí. E o poder pode ser também político, ou seja, que é o poder ligado ao Estado e à disputa do direcionamento das decisões do Estado.
que aí sim o Estado é o nosso próximo tema de debate. Só que nós não vamos discutir o poder político do Estado. Por que nós não vamos discutir? Porque nós já estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso desde que começamos os nossos seminários, antes da pandemia nos trazer para a quarentena. Então, essa parte a gente vai terminar, a gente já discutiu Maquiavel, a gente já discutiu Jean Bodin, a gente já discutiu Thomas Hobbes, a gente já discutiu John Locke, a gente já discutiu Jean-Jacques Rousseau, a gente já discutiu o Barão de Montesquieu. Agora os nossos próximos passos são quais? Conversar sobre Benjamin Constant, conversar sobre Friedrich Hegel e conversar sobre o marxismo na sua interpretação sobre o Estado. Beleza, gente? A aula de sociologia de hoje é essa. Eu vou passar para vocês, já passei, né? Vocês estão vendo esse vídeo porque vocês já viram as orientações de estudo, o que vocês têm que ler, que exercício vocês têm que fazer. E no nosso próximo encontro, a gente continua os nossos debates. Beleza, minha gente? Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e sua participação. Estou sempre disponível nas nossas redes. Um beijo, um abraço e até mais.